Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, né? Meu nome é Fábio, inicio aí me apresentando, meu nome é Fábio, sou egresso do curso de História do FGD, turma de 2011 e 2014, estou há 10 anos aí trabalhando na educação, pensando que eu fiquei 4 anos no PIBID, né? Provavelmente são 14 anos já de sala de aula, né? Como eu disse, sou formado em História, sou formado em Pedagogia, sou pós-graduado em Educação Especial e estou há 2 anos atuando, os últimos 2 anos, né? Estou atuando diretamente aí na área da Educação Especial aqui no município. Trabalhei como professor de História durante 8, 10 anos também, né? Na rede municipal, rede estadual, rede particular. Transitei em vários e vários espaços aí, né? Acho que é importante, como professor também da educação especial, eu sempre faço uma descrição acessível, né? Para que todas as pessoas tenham acesso aí de forma justa, né? Ao conteúdo da entrevista, né? Então, me apresentando, sou um homem branco, cabelos longos, barba por fazer. Estou gravando aqui em casa, então ao fundo tá ali a parede da minha sala, televisão, tem uns coraçãozinhos aqui do lado que ainda é resquício do dia dos professores, do dia dos pais, né? Uma homenagem que meus filhos fizeram aqui em casa. Estou com uma camiseta preta do jogo Star Fox, jogo clássico do Super Nintendo, né? Vamos lá para as questões colocadas. As questões estão transitando aí em relação à Lei 10.639 e 11.645, né, que versa sobre o ensino de história da África, história da cultura indígena, né, na rede, né. Bom, o que mudou? Assim, eu li as 3 perguntas, né? São perguntas muito importantes, né? Bem relevantes. Que também demandam assim uma reflexão teórica muito interessante. E eu começo já falando que eu não sou especialista no assunto, né? Mas então eu vou tentar dialogar o conhecimento que eu tenho com o que eu presenciei na prática e fazer algumas reflexões a partir disso, né? O que mudou no ensino de História com a implementação da Lei 10.639 e 11.645, né? Eu penso que a primeira coisa que eu colocaria sobre isso, que eu penso sobre isso, assim, é que a gente avança, a partir do momento que a gente tem uma legislação que reconhece essa necessidade, a gente avança no quesito de tentar tornar a escola mais inclusiva, igualitária, acolhedora e, infelizmente, obrigar, né, que eu pessoalmente, né, parto do princípio que não haveria necessidade de uma legislação que obrigue, né, o ensino de história da África, história da cultura indígena, história dos povos indigenistas, a nossa história, né, a partir de uma perspectiva decolonial, né? Mas infelizmente é necessário. Então, quando você tem uma legislação que obriga, né, você tem mais um subsídio, né, para que você possa exercer o seu ofício de professor de história. E eu falo mais professor de história porque é o nosso local, né, de fala, é o nosso local de atuação de trabalho. Eu acho que a partir do momento que nós temos uma legislação, a gente tem mais um elemento para que a gente possa exercer tranquilamente o nosso ofício e também fundamentar, teoricamente, determinados projetos de ensino, né, propostas pedagógicas dentro do âmbito da escola, né? Então, eu penso que uma das mudanças que a legislação permite é que nós tenhamos uma fundamentação, inclusive jurídica, para que a gente possa desenvolver bem o nosso trabalho, né? Na sua opinião, o racismo e o preconceito em relação aos afrodescendentes e indígenas tem diminuído na escola devido à implementação da lei? Gente, eu sou otimista com as coisas, né? Eu teimo em ser otimista com as coisas, né? Eu sempre brinco assim, né, que, pô, Fábio, a educação é muito difícil, que não sei o que, os alunos são difíceis, não sei o que, não sei o que lá. Não acho, não concordo, né? Eu sou professor de história, atuo na educação, amo o meu ofício, sou muito feliz fazendo o que eu faço,
mas os alunos, não sei o que, os alunos... Não, os alunos é o menor problema, eu acho. Acho não, tenho certeza que os alunos são os menores dos problemas. A gente tem outros problemas, assim, muito maiores do que os alunos, né? Mas voltando à questão em si, você acredita que o racismo diminuiu devido à implementação da lei? Gente, eu vejo que a implementação da lei é importante, mas para além da implementação da lei, a gente tem N fatores, né, que tem talvez aumentado, inclusive, a questão dos preconceitos, né. A gente está vivendo um momento político, vocês enquanto historiadoras e historiadores, né, futuros e futuros professores de história, acho que vocês discutem isso aí no curso e tal, né. A gente está vivendo um momento político muito ruim, né, muito ruim mesmo. Então, algumas feridas aí que foram escancaradas, né, dentro do contexto dos últimos governos, do último governo que nós tivemos aí, elas vão ficar abertas durante muito tempo. Então, eu vejo que a escola, ela é um espelho da sociedade, né? Então, a escola não é, como diria o Engenheiros do Havaí lá, né, uma ilha milhas e milhas distante de qualquer lugar. Não, a escola é o espelho da sociedade. Então, os problemas estruturais que nós temos na sociedade, nós temos na escola. Então, ela acaba refletindo muito isso. Então, eu vejo que a gente está numa sociedade mais preconceituosa, né? Então, o nosso trabalho, assim, enquanto professor na escola, é diminuir, né, tentar buscar a diminuição desses preconceitos, né, contra todos os... tentar reprimir não, né, educar as pessoas, né, para que a gente consiga extirpar todos os tipos de preconceito, né? E eu vejo que as pessoas estão mais preconceituosas ainda nas escolas, na sociedade em geral, né? A implementação da lei ela é um ponto importante para tentar diminuir, mas quando você circula nos espaços escolares, eu vejo primeira coisa, eu vejo a questão do racismo estrutural. Eu trabalhei 6 anos numa escola particular, que nem era uma escola particular de elite, né? Era uma escola de classe média alta, né? E era uma escola com mais de 1.000 estudantes e você contava no dedo de uma mão a quantidade de estudantes negros, né, que havia na escola. Indígenas não tinha nenhum, né? Então a gente tem ali a questão do racismo estrutural presente, né, na escola, né? Na escola pública, a escola pública ela é extremamente colorida, diversa, né? Vejo na escola pública, eu trabalho numa escola pública de periferia, né? Vejo a presença das comunidades negras, comunidades indígenas, elas estão ali presentes, né? E eu percebo que quanto mais você vai passando das séries iniciais, do prezinho, e vai chegando até lá no terceirão, do ensino médio, a sala vai ficando cada vez mais branca, né? É interessante isso. Não sei se tem dados estatísticos sobre isso, mas eu vejo que a escola é um reflexo da sociedade. E esse ponto é importante. Quando você pega uma escola particular, não tem presença de pessoas negras, não tem presença de pessoas indígenas. Na escola pública tem. Então é um retrato do racismo estrutural. E quando você pega uma sala de prezinho, que ela é predominantemente negra, com uma alta presença de indígenas, e faz uma comparação com uma sala de aula de terceiro ano de ensino médio, essas pessoas também já não estão mais ali. Tem uma quantidade muito menor. O que aconteceu? Então, assim, nesse sentido, eu vejo que a gente tem uma sociedade, uma escola muito ainda excludente e preconceituosa, né? Fábio, mas o problema está na escola em si? Não, a escola ela é parte do problema, né? Então, a implementação da lei, ela não diminuiu a questão do racismo, né? Ela é um aspecto que precisa ser trabalhado para solucionar o problema. Ô, Fábio, mas isso quer dizer que a lei é ruim? Não, a lei não é ruim, a lei é ótima, mas ela precisa ser aplicada, né? E o que eu vejo também nas escolas, que há uma resistência, né, acerca da implementação de leis. Há uma resistência por parte de pais, né, por causa desse contexto todo aí, né, desse Brasil louco que a gente está vivendo ainda. Isso se faz presente. Fábio, como que isso acontece? Se você chega para uma coordenação pedagógica e fala, olha, quero desenvolver um trabalho aqui sobre questões raciais, a primeira pergunta que vai surgir, se a coordenação for progressista, é assim, então, mas será que os pais vão gostar? Então, mas a gente precisa trabalhar porque isso está na lei, né? Então, mas a gente tem que ver o que a gente vai trabalhar, porque a gente não quer problema com os pais, tal. Então aí eu vejo que, assim, existe, né, uma espécie de ditadura velada sobre o conhecimento, né? Então,
E essa ditadura se dá no aspecto do preconceito, das estruturas, do racismo estrutural, da questão religiosa, isso é muito importante também, porque quando você vai discutir a questão da África, questões ligadas a questões africanas, afro-brasileiras, você vai resbalar na questão religiosa. E como boa parte da sociedade é cristã e boa parte é ligada a denominações religiosas assim, neopentecostais, esses grupos eles têm uma visão muito arraigada, preconceituosa, né? E por vezes intolerante quando você vai discutir alguma coisa ligada à intolerância religiosa. Não é fazer proselitismo religioso, é falar sobre intolerância. Então, assim, tem alguns assuntos que não são tranquilos na escola. E isso é preocupante, né? E não estou falando da minha escola, eu estou falando da escola enquanto estrutura, né? Então isso é uma realidade muito presente no ambiente escolar, né? A última pergunta é relacionada em quais são as mudanças que você percebeu no livro didático em relação à abordagem, fonte, conteúdo a partir do Programa Nacional Livro Didático. Olha, essa é uma pergunta que eu temo em ter dificuldade de responder. Por que eu falo isso? Nos últimos 6 anos eu fiquei na escola particular e nós tínhamos um material estruturado, apostila, né? Apostila, não é nem livro didático, é uma apostila de história, né? E eu considerava o material fraco, o material ruim, né? E a escola tinha uma filosofia que eu achava bacana, né? Essa parte eu achava legal, que eles falavam, olha, a gente não, a apostila ele é um material de apoio, não é para você seguir a apostila. Então a gente utilizava N recursos, né, para tentar enriquecer o que a apostila colocava, né? Então nessa última questão eu prefiro colocar a seguinte, que eu vou me abster de responder, porque eu tenho tido pouco contato, né, com o material didático de história nos últimos 8 anos. Né, que 6 anos eu fiquei utilizando material estruturado, né, apostilas, né, da rede privada, e nos últimos 2 anos estou na educação especial, né. Aí eu não, apesar que eu tenho contato com o livro de história para fazer as adaptações na série que eu estou, né, que no caso são 2 anos no 8º ano, né. Então eu prefiro não responder, mas assim, pegando ponto, vamos focar pontualmente nessa minha experiência em relação à rede privada, né. Eu achava o material fraco, entendeu? Fraco. Tanto é que eu buscava sempre materiais adicionais ali para poder enriquecer o conteúdo e tal, né? Para poder trabalhar N temas, e dentro dos temas, né? Dentro dos temas estava a questão dos indígenas e a questão das populações afrodescendentes, né? Então eu colocaria dessa forma que, pelo menos esse material que eu tive acesso, né? Era um material fraco no geral e nesse ponto especificamente nem se discute, né? Fraquíssimo, né? Bom, eu penso que seja isso. Espero ter contribuído em alguma medida aí com as discussões da disciplina. Para vocês que vão ser futuros e futuras professores de história, eu desejo muito sucesso aí na caminhada. Que espero, né? Que a docência, a vida de professor propicie para vocês tantas alegrias e felicidades quanto está sendo proporcionado para mim. Sou muito feliz sendo professor, né? E nesse sentido eu espero que vocês também cheguem nesse lugar e tenham essa oportunidade de falar isso depois de 10 anos de sala de aula. Olha, sou professor de história, sou professora de história e estou muito feliz com a minha profissão. E eu no mais aí me coloco à disposição de todos e todas vocês, caso vocês precisem de qualquer coisa no âmbito aí da educação. Abraço, sucesso, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.